participo também no Tempo de Ser com a Charlene. E aí, diante dessa celebração de hoje, né, a gente conversou um pouquinho sobre isso. E eu me coloquei, eu não sou benzedeira, mas sou defensora da cultura, sou defensora da história local, né, e a minha participação no templo e a minha participação nas rodas de conversa é nesse sentido, né? Então, me coloco hoje a serviço para falar um pouquinho sobre essa lei, né, que foi institucionalizada em Portunhol, que é a Lei 15.087, né, de 2025, que transformou o ofício das benzedeiras em patrimônio e, mais especificamente, em patrimônio imaterial. Mas então a gente fica falando, né, de patrimônio, mas o que é patrimônio, né? Quando nós estamos falando de patrimônio, nós estamos falando de uma palavra, né, que tem uma origem no latim, né, vem de pater e vem de pai. Então, basicamente, na essência, quando nós falamos em patrimônio, nós estamos falando de uma herança deixada dos pais para os seus filhos. Então, quando a gente fala em patrimônio, basicamente a gente está falando daquilo que nos foi deixado em herança. Aquilo que nos foi deixado em herança e aquilo que nós criamos, valorizamos e também acreditamos que é importante deixar para as futuras gerações. Eu sempre digo para os meus alunos de patrimônio que as futuras gerações têm o direito de saber da sua história, né? As futuras gerações têm o direito de entender como é que a sociedade chegou até aqui, né? E uma forma de se fazer isso é por meio dos patrimônios, é por meio da patrimonialização de bens culturais. Quando nós falamos em patrimônio, nós podemos falar em patrimônio material e imaterial. Os patrimônios materiais são aqueles bens de natureza material, ou seja, são palpáveis, né? Pode ser uma cidade histórica, pode ser um edifício, podem ser objetos, né, que são importantes para aquela sociedade, né, que conta um pouquinho quem nós somos a partir desses objetos. E os patrimônios, eles também podem ser da ordem imaterial, né, que são os bens que não são tangíveis, não são palpáveis, né, a gente não consegue pegar, mas eles existem. Existem na memória, existem, fazem parte da identidade, fazem parte da história de uma comunidade, de uma sociedade, de um país, né? E esse patrimônio imaterial, geralmente, ele é passado de geração para geração através da oralidade e através das experiências. Segundo o IPAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, os patrimônios imateriais, eles podem ser categorizados colocados em quatro categorias, que seriam as celebrações. Então, as festas, né, os rituais que fazem parte, são importantes para uma comunidade, para uma sociedade, são entendidos como patrimônios imateriais. Há uma outra categoria que são as formas de expressão. Então, a literatura, a música, né, fazem parte dessa categoria. Dentro do patrimônio imaterial, a gente tem os lugares ainda. Um lugar, um espaço, também pode ser considerado patrimônio material. Aqui, né? Um lugar sagrado, né? Um lugar que faz referência ao grupo, a uma sociedade, pode ser considerado patrimônio material. O caso aqui do parque, ele não foi patrimonializado, o parque em si, né? Mas a sociedade, nós, né, fazendo uso desse espaço, podemos entender sim como um patrimônio. Um patrimônio ambiental, né? Porque a gente tem aqui ainda um resquício pequenininho da Mata Atlântica, né? Um espaço sagrado, né, de referência ao Monte João Maria, de encontro das benzedeiras. Então, sim, né, o próprio Parque do Monte pode ser considerado um patrimônio imaterial dentro da categoria de lugares. E um outro patrimônio imaterial são os saberes, né, o que a gente chama de saber fazer, que são os conhecimentos, são as técnicas, aquelas técnicas tradicionais, e que também são passadas de geração para geração por meio da oralidade, da experiência das pessoas. A lei que institucionalizou o ofício das benzedeiras e dos benzedores aqui em Portunhol como patrimônio material se encaixa nessa categoria do patrimônio, né? Dos saberes, do saber fazer, dos conhecimentos, das técnicas, né?
Então, a gente tem patrimonializado há 1 ano, né, aqui no município de Porto União, o ofício das benzedeiras e dos benzedores como patrimônio imaterial. Essa lei é importante porque é por meio dela que a gente consegue salvaguardar um bem patrimonial e que a gente consegue garantir que esses patrimônios se tornem herança de alguém, né? Que as futuras gerações tenham acesso a esses conhecimentos, a essas mulheres e homens que detêm esses conhecimentos e fazem a prática, né, do benzimento. Então, a lei é um primeiro passo, e é um passo extremamente importante que Porto União deu, né, para salvaguardar esse patrimônio. Né? Que a gente consiga, por meio dessas rodas de benzimento, né, fazer com que esse ofício seja passado de geração para geração e que as futuras gerações tenham acesso a isso de alguma forma. Obrigada.